Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Importante você ter a sua Bíblia, seu caderno de anotações para tomar nota de tudo que será dito e, como sempre eu digo, para que você possa meditar uma vez mais em nome do Senhor Jesus. E peço que você tome nota, amado de Deus, da mensagem, do título. Mensagem essa que Deus uma vez mais preparou para o teu coração, para temor, para obediência por fé, para santidade, para uma conduta espiritual. E assim diz o título: Entendendo o Evangelho da Graça de Deus. Todos que têm ouvido o Evangelho da Graça de Deus precisam entender que a nossa conduta ela tem que ser o máximo espiritual. Cada vez mais pendendo para o Espírito, se aperfeiçoando em santidade, no temor a Deus. O objetivo do Evangelho da Graça de Deus, pregado inicialmente pelo Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do Reino, e logo em seguida revelado ao apóstolo Paulo, para luz aos gentios, povo não judeu. O objetivo do Evangelho é libertar o povo sofrido, os filhos de Deus, que está sujeito sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai, como diz lá em Gálatas. Libertar do desconhecimento para o conhecimento das verdades de Deus, o nosso Criador. Esse é o objetivo do Evangelho. Libertá-los de tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. E que tempo que é esse? O tempo em que você passará a ouvir o Evangelho da Graça. Tem muitas pessoas que ainda não ouviram o Evangelho da Graça, mas todos aqueles que têm ouvido, a recomendação do Evangelho é para que não venhais receber a graça de Deus em vão. Não endureça o vosso coração, como aconteceu com o povo lá atrás, que Moisés libertou do Egito, da escravidão de Faraó. Muitos endureceram o coração, não estava atento ao que estava falando. E hoje, em graça, é a mesma coisa. Temos que estar atento, amados de Deus, ao que está falando, ao pastor, porque o Evangelho diz que somos embaixadores de Cristo. Então, o Evangelho da graça de Deus, por nosso intermédio, nos dias atuais, é libertar o povo do desconhecimento e conduzi-lo ao conhecimento das verdades de Deus, o Evangelho da Graça. Como, por exemplo, Efésios 2:8, que assim diz: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras praticadas por nós para que ninguém se glorie. No entendimento de muitas pessoas, assim elas dizem, então quer dizer que uma vez salvo, sempre salvo? Sim, uma vez salvo, sempre salvo. Assim afirma o Evangelho da Graça em Efésios, capítulo 2, verso 8, não por obras praticadas por nós, não é pela sua conduta de perfeição que você tem direito à salvação eterna, mas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz, nos reconciliou com Deus, nos deu eterna redenção, salvação. Essa é a garantia
que uma vez salvo, sempre salvo. Essa garantia ao teu espírito que você está salvo é dada por intermédio do Evangelho da Graça. Uma vez salvo, sempre salvo. Essa é a garantia. A verdade que Deus em Cristo Jesus nos reconciliou através do apóstolo da graça. A verdade, essa verdade foi escrita. Então eu posso beber, fumar, ter vários homens, no caso as mulheres, e os homens várias mulheres, roubar, matar, que mesmo assim eu estou salvo? Isso é uma verdade, porque em Efésios 2:8, não por obras praticadas por nós que estamos salvos. No entendimento de muitas pessoas, então eu posso beber, fumar, fazer o que eu bem quiser segundo a carne, pintar e bordar, pintar o sete, como diz o povo lá fora, que mesmo assim eu estou salvo? Sim, mesmo assim você está salvo, amado de Deus. E no pensamento de muitas pessoas, isso é bom demais. Só que o Evangelho da Graça nos adverte. A salvação é para o seu espírito e não para a sua carne. Sabendo dessa verdade, e você optar para uma vida de orgia na carne, nos seus desejos e prazer dela, seu sofrimento e destruição na sua vida é certo. Como Jesus disse, o espírito está pronto. Sim, de fato, está pronto, foi aperfeiçoado por Cristo, foi salvo, mas a carne é fraca. Então lá em Mateus capítulo 41 aos 50, Jesus diz claramente, amado, vigiai e orem, para que não caiam em tentação. O Evangelho da Graça, ele, através dessa leitura de Efésios 2:8, nos traz uma liberdade gloriosa, a certeza da salvação eterna. Isso traz para o teu coração paz, tranquilidade, sem medo do diabo, sem medo do inferno, porque você está salvo não pelas suas obras, não por você agir perfeitamente, ou agir na carne mesmo. O que está pronto é o teu espírito para herdar a salvação. Mas a salvação dos sofrimentos da vida está na sua conduta espiritual. Ao mesmo tempo que o Evangelho da Graça tira de você a condenação, o medo do diabo, do inferno, mais uma vez, e que afirma que não somos pecadores diante do nosso Criador, somos perfeitos por meio do sangue de Cristo Jesus na cruz, purificados para sempre estamos, como diz lá em Hebreus 9:26, com uma única oferta ele nos aperfeiçoou para sempre. Mas também, amado, o Evangelho de Deus pede conduta, um andar espiritual. Como diz Gálatas, capítulo 5, verso 16. Fazei morrer a vossa natureza terrena. E vai dizendo, a seguir, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias. Você tem que fazer morrer adultério, a prostituição. A graça de Deus não te deixa livre para você fazer o que quiser. Ela pede conduta. Ela pede um viver espiritual e não um viver na carne. Gálatas 5,16, fazer morrer a vossa natureza terrena. Vejamos o que diz em Romanos, capítulo 6, verso 11. O Evangelho pede conduta claramente. Romanos capítulo 6, verso 11. E assim diz, amado de Deus: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, amado,
E ainda no verso 12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Por estarmos em um corpo de carne, estamos sujeitos a pensar. Estamos sujeitos a ter um pensamento como se dando vida para os desejos da carne. Você pode pensar, diz o Evangelho, porque você está em um corpo de carne e a carne milita contra o Espírito. Você pode pensar, isso acontece. Mas a execução desse pensamento carnal, ela não pode ser realizada. Porque o Evangelho diz aqui, olha, não obedeçais às paixões da vossa carne. Porque quando isso acontece, a obra da carne reinou. Você pensou e executou. Então você se tornou nesse momento escravo de quem? De Deus ou da carne? Da sua carne. E o Evangelho diz aqui, não reine, de maneira que você venha obedecer. Então a graça de Deus pede santidade e conduta sim. Uma vida espiritual ativa. Tanto que a palavra de Deus diz, aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhais com as próprias mãos para o seu sustento. Aquele que adulterava, não adultere mais. Veja que o Evangelho da Graça é a continuação dos ensinos de Jesus. Quando a mulher foi pega em adultério, o que Jesus diz? Vá e não peques mais. Os teus pecados estão perdoados, mulher. E o Evangelho da Graça afirma a mesma coisa. Nossos pecados foram perdoados. Mas Jesus diz, vá e não ande mais na carne, nesses desejos que você tinha antes da sua reconciliação com Deus. Agora é vida nova, é uma vida espiritual, é o que pede o Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Então, quando nós nos consideramos mortos para as obras da carne, a obediência aos desejos dela não pode mais acontecer. Pensar, você está sujeito. Mas se você está morto para aquilo, então aquilo não tem vida em você. Seja para os vícios, para a bebedice, para as drogas, para a prostituição, para a impureza. Você está morto para essas coisas. Então a sua conduta, amado de Deus, o convite na graça é uma conduta espiritual e não carnal. Como diz lá em Romanos, aqui mesmo, no capítulo 8, quem pende para a carne colhe morte, mas quem pende para o Espírito colhe vida e paz. O que você quer ter? Paz? Penda para o Espírito. Quer ter vida? Penda para o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. E assim diz o amado de Deus: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre o crente e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, amados, capítulo 7, tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade num temor de Deus. Então veja, o mesmo
apóstolo Paulo, que diz que estamos salvos não pelas obras, também ele diz aqui que venhamos nos purificar, tanto das obras da carne, como dos frutos do Espírito, né? Ou seja, a palavra, o conhecimento verdadeiro. Se você está em uma determinada igreja, que você já percebeu que ali não prega a verdade, quando você sai dela e abraça a graça de Deus, nesse momento você está purificando no Espírito. Amém? Vejamos uma vez mais aqui 14. Agora 14 de Romanos, capítulo 14, verso 22. Romanos, capítulo 14, verso 22. E assim diz, amados de Deus: a fé que tens para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. Uma observação aqui, amado de Deus, é que Paulo está se referindo aqui à comida. Para algumas religiões, a comida é proibida, a carne de porco, por exemplo, né? É proibida. Mas é como Deus disse, aquilo que Deus criou, tudo é perfeito. Porque Pedro estava assentado e em um momento ele teve um êxtase, que em sua visão um lençol de 4 pontas descia do céu com toda sorte de quadrúpede. E Deus disse: mata e come. Ele, ouvindo a voz do céu, aí Pedro disse: Senhor, em meus lábios jamais entrou coisa impura. E a resposta foi: não digas que é impuro aquilo que eu criei, porque o que eu criei tudo é perfeito, tudo é puro. Então, com relação à comida, amado de Deus, tudo é puro, porque existem religiões realmente lá fora que condenam a carne de porco, mas tudo que Deus criou é puro. E aqui também diz: bem-aventurado o homem que em nada se condena. Bem-aventurado é o homem que tem domínio sobre a sua carne, porque a carne não vai ter força de ficar o condenando. É essa a essência espiritual dessa leitura. Se você tem um proceder espiritual, jamais a tua carne terá motivos para te condenar, para criar em você um sentimento de condenação. Então, bem-aventurado é aquele que em nada se condena. Bem-aventurado é aquele que tem domínio sobre o seu corpo, que pode até vir os pensamentos, mas você não executa a vontade deles, os pensamentos carnais. Então é importante entendermos o que significa bem-aventurado o homem que em nada se condena. É claro, se ele tem um viver espiritual pendendo para o Espírito, ele vai ter vida e paz. Abra agora em 2 Timóteo capítulo 2, verso 21. 2 Timóteo capítulo 2, verso 21. E assim diz, amado de Deus: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, se você não usa da graça de Deus para dar ocasião à sua carne, sabendo que está salvo, você será um grande utensílio para a honra diante do seu Criador, do seu Deus. Você que entendeu a graça: opa, eu estou salvo, amém, louvado seja Deus, o diabo foi destruído, o único inimigo meu é a minha carne, então eu vou lutar contra essa minha carne para agradar ao meu Criador. Você será utensílio para a honra, amado de Deus. Bem-aventurado é o homem que em nada se condena. Aquele que tem um proceder espiritual em todo o tempo, diante não só de Deus, mas também diante dos homens. Uma boa conduta, um verdadeiro homem de Deus. E a graça de Deus, ela nos dá esta capacidade, porque está escrito: o pecado
não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aqui eu deixo meu abraço a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço pela sua companhia e até a próxima. Anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Até a próxima. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na Palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.